Meu irmão, bom dia, Pai do Senhor, Senhor Adiel falando aqui. Nós vamos dar início à nossa terceira aula da série de estudos sobre escatologia, né, que já nós iniciamos há algumas semanas e temos tentado a cada semana colocar um conteúdo novo aqui para compartilhar com os irmãos, né, enquanto nós não retomamos as nossas atividades corriqueiras, né, depois que todo esse momento de coronavírus passar, etc. Na aula passada, eu queria fazer um link com a aula passada, porque eu acho importante para a gente entrar nessa aula calibrado, do mesmo jeito que a gente tem feito nas outras aulas. Né? Na aula passada, nós falamos sobre o princípio das dores, né? Estudamos um pedaço desse princípio das dores, né? Mais no que diz respeito aos versículos 1 até o versículo 14 de Mateus 24, né? E analisando as contribuições que Marcos 13 e Lucas 21 dão para esse texto. Então nós equalizamos os três evangelhos, lemos os três evangelhos no que diz respeito ao princípio das dores, e aí tentamos fazer separações, né, em blocos, né, no que diz respeito ao conteúdo de cada parte, né, da pregação, da mensagem de Jesus Cristo, do sermão sobre o princípio das dores. E aí, o que nós utilizamos como terreno na semana passada para estudar foi justamente o trecho dos versículos, entre os versículos 1 e 14. Né? Mais especificamente, né, entre o versículo 4 e 14, que são as respostas de Jesus Cristo aos questionamentos dos discípulos. Né? E o que diz o 4 ao 14? Princípio das dores. O Mateus 24 todo ele vai falar do sermão escatológico. Então ele fala do princípio das dores, num outro pedaço ele fala sobre a destruição do templo de Jerusalém, fala em 70 depois de Cristo, ele fala sobre a grande tribulação, fala sobre a vinda de Jesus Cristo, ele faz alguns comparativos lá no final, né, em termos de parábolas e tudo mais, e nós pegamos o princípio das dores. Fizemos uma abordagem superficial no princípio das dores e eu gostaria de ainda repisar, né, aquilo que nós já conversamos na semana passada, no que diz respeito às principais características desse momento. Nós já entendemos o que é o momento, compreendemos que nós estamos vivendo desse momento, e agora nós precisamos abordar um pouco mais profundamente, né, alguns aspectos importantes sobre as características desse momento, que a gente chama de princípio das dores. E essas características, eu posso dizer que são 4, né? Elas marcam justamente a época em que nós estamos vivendo. E aí a gente vai construir isso junto, né, passo a passo, e a gente vai concluir, né, de forma inequívoca, né, ao final da avaliação desse princípio e dessas características, que nós estamos vivendo justamente no princípio das dores e precisamos lidar, né, com o que está acontecendo nele, em termos da perspectiva bíblica, é claro. Né? O princípio das dores, que está compreendido entre Mateus 24, do versículo 4 ao 14, tem algumas características fundamentais, e entre essas características fundamentais eu tenho, primeiro, engano, depois calamidades, depois apostasia, depois perseguições. Quando eu digo depois, não necessariamente nessa ordem, mas eu vou ter, né, muitas vezes simultaneamente, o engano, calamidades, apostasia e perseguições. Né? E nós vamos falar do engano um pouco mais profundamente. Talvez nós abordemos as outras, não com tanta profundidade, ou não vamos gastar tanto tempo com as outras características do princípio das dores, né, com os outros elementos que caracterizam o princípio das dores, mas eu queria gastar um pouquinho de energia com o engano, porque eu sei que isso é importante para a Igreja de Jesus Cristo. Se você observar a Bíblia lá em João, né, do Evangelho de João, vamos abrir lá. Deixa eu ver se você está vendo. Tá, né? Vamos abrir o Evangelho de João. No capítulo 1 já, a gente vai ver sobre a necessidade de compreender o que dizem as Escrituras, né? E o que dizem as Escrituras em relação ao momento em que nós estamos vivendo e aquilo que nós estamos esperando. Veja, João, capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, né? Isso aqui está na versão King James, eu vou colocar na Almeida, revista e atualizada, que é mais tradicional e que a gente está mais familiarizado com o texto.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e era ela a luz dos homens. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Né? A vida estava nele, e ela era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Agora veja interessante aqui. Houve um homem chamado João, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse da luz, a fim de todos virem e crerem por intermédio dele. Então, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. A verdadeira luz que vinha ao mundo e que ilumina todos os homens era Jesus Cristo, como nós sabemos, né? O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E agora o versículo que eu queria deixar aqui muito fortemente para vocês. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder, ou o direito, né, a condição, a prerrogativa, de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, né, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Por que eu quis falar desse versículo aqui? Porque o que a gente enxerga? A gente enxerga nesse trecho aqui do Evangelho de João um momento em que as pessoas estão esperando um Messias, um Cristo, né? Cristo, na verdade, é a palavra grega correspondente à palavra hebraica, lá do hebraico, que corresponde a Messias, né? Então as pessoas estavam esperando um Cristo, estavam esperando um Messias, um libertador. O que nós estamos esperando hoje? A vinda de Jesus Cristo. Então nós estamos em momentos semelhantes, nós estamos em um momento de expectativa, né? Assim como os judeus que eram, né, naquele momento o povo de Deus, né, estavam esperando um Cristo, um Messias, nós estamos esperando o nosso Jesus Cristo, né? A Bíblia nos diz isso, assim como a palavra de Deus, o Velho Testamento lá, dizia as mesmas coisas, né? E o que aconteceu? Jesus Cristo veio, né? Como diz aqui, ó, ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu o direito de serem feitos filhos de Deus. Por que os seus não receberam? Porque quando ele veio, os seus não enxergaram, não entenderam, os seus não conheciam. O povo judeu não enxergou que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias, justamente porque ele faltou discernimento de espírito, né? Por isso é importante que nós tenhamos discernimento de espírito. Porque, embora Jesus Cristo não vá vir mais do mesmo jeito que veio da outra vez, né? Ele agora vai vir sobre as nuvens com poder e grande glória, todo olho verá, será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ou seja, clara e notória vai ser a vinda de Jesus Cristo, embora ele não venha mais como veio da primeira vez. Nós estamos talvez padecendo do mesmo problema que os judeus padeciam quando da primeira vinda de Jesus Cristo. Que problema? Falta de discernimento espiritual, falta de conhecimento da palavra para compreender os eventos que se darão quando da vinda de Jesus Cristo, ou seja, um pouco antes, né, da vinda de Jesus Cristo. Quais são os sinais? Como que eu tenho que observar os meus dias em termos da perspectiva escatológica, da perspectiva, sobretudo no que nós estamos estudando aqui, do sermão profético. Então, é relevante compreender isso. Por que eu gastei um pouquinho de tempo falando de João? Para mostrar que, assim como os judeus naquela época, nós também não estamos, muitos de nós também, não estamos preparados para a vinda de Jesus Cristo. Estamos vivendo sem conseguir compreender bem os nossos dias, né, os dias de hoje, à luz da perspectiva bíblica, né? Jesus Cristo, quando fala do sermão profético, no sermão profético sobre o princípio das dores, ele traz para a gente, num primeiro bloco, né, alguns acontecimentos que se dariam nesse intervalo de tempo, né? E nós já dissemos aqui, quando iniciamos a aula de hoje, que esses elementos eles se estabelecem em termos de algumas características.
São essas características do momento: engano, calamidade, apostasia e perseguição. Eu vou gastar, como já disse, um pouco mais de tempo com o engano. Por quê? Hoje. Porque Jesus Cristo demonstrou a mesma preocupação. Vamos abrir Mateus 24. Quando eu abro a minha Bíblia em Mateus 24, Mateus 24, no versículo 4, ele vai dizer o seguinte, ó. Vamos no 3 para contextualizar, né? No Monte das Oliveiras achava-se Jesus Cristo sentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão essas coisas, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e da consumação do século. Essa é a preocupação dos discípulos. Então Jesus lhe responde. Como é que Jesus começa respondendo? Ele diz: veja que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o primeiro elemento característico do momento em que nós estamos vivendo, que nós já concluímos na aula passada, que nós estamos vivendo no princípio das dores, esse primeiro elemento, né, e eu acredito que é talvez o elemento mais importante para a gente entender, né, o período em que nós estamos vivendo, é justamente o engano. Né? É justamente o engano. E aí, no engano que Jesus Cristo está demonstrando a sua principal preocupação. De modo que quando ele fala do engano, ele diz assim, ó, cuidado. A primeira coisa que eu tenho que lhe dizer para responder às suas dúvidas, Jesus Cristo dizendo, né? E eu estou parafraseando o texto. A primeira coisa que eu quero lhe dizer a respeito daquele tempo é cuidado, porque vai vir gente em meu nome e vai enganar muitos de vocês. Veja, por isso é relevante compreender alguns aspectos interessantes, né, para eu saber quem é o pregador do engano e quem não é o pregador do engano. Porque a Bíblia diz na pessoa de Jesus Cristo, cuidado para que ninguém vos engane, porque vai vir muita gente no meu nome, né, e vocês poderão ser enganados. E, aliás, ela diz, enganando, se possível, muitos dos escolhidos ou dos eleitos, etc. Veja, o surgimento de muitos, de numerosos falsos profetas que vão vir em nome de Jesus Cristo, muitos deles vão até mesmo dizer que são o próprio Cristo, o próprio Messias encarnado, vai trazer consigo uma consequência direta, né, dessa pregação. Que consequência? O engano. E por consequência do engano vai vir o desvio de muitas pessoas. O conselho que Jesus Cristo dá para que nós possamos lidar com esse primeiro sintoma do princípio das dores é justamente para que nós tenhamos cuidado para que ninguém nos seduza. Né? Mas o que é necessário? Como que eu posso entender como lidar, né, com os falsos profetas? Como estar diante dos falsos profetas? Como eu vou ter o conhecimento necessário, né, para rechaçar os falsos profetas? Né? Ou os falsos cristos, como ele mesmo disse. Veja, o que eu posso fazer para não ser iludido, então? A Bíblia certamente vai trazer para nós algumas recomendações que são claras, né, quanto ao que se deve ser feito e, sobretudo, a como identificar aquilo que ela mesma chama de lobos infiltrados no rebanho com o objetivo de seduzir o rebanho e de devorar o rebanho. Né? A Bíblia coloca esses lobos, esses falsos pregadores, né, na condição de lobos vorazes, né, que vão se infiltrar e dilacerar o rebanho. O que eu preciso entender? Como eu vou resistir e rechaçar esses falsos profetas? A primeira coisa que eu preciso fazer é andar na luz. Né? A primeira coisa que eu preciso fazer é andar na luz. E aí, nesse sentido, eu queria lhe convidar para abrir a sua Bíblia em Efésios 5, do 6 ao 13. Eu vou ler aqui rapidamente, para a gente ganhar tempo. Se você precisar, você pausa o vídeo. Diz assim a palavra de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria. Eu estou lendo aqui numa versão King James, que é um pouco mais contemporânea, mas sempre tomando cuidado de voltar em alguns elementos que são mais tradicionais para a gente lidar, né, com as terminologias adequadamente. Então não se preocupe, eu estou lendo aqui, você pode ler na sua versão. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência.
Portanto, não sejam participantes com eles, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andais na luz, andais como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, frise essas três características, esses três atributos, que são a consistência, a substância, na verdade, do fruto da luz, que é bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Olha, esse texto é muito bonito, é muito interessante, porque ele vai nos mostrar a importância de nós estarmos em Cristo. A importância sob a perspectiva da compreensão do mundo a partir do momento em que eu estou em Cristo. Naturalmente, existem algumas coisas aqui interessantes. E eu queria dizer que todas essas coisas elas vão culminar no versículo 13, que vai dizer assim, ó, todas as atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Evidentemente, a luz que nós estamos falando aqui é a luz de Cristo, porque no versículo 8 ele diz, no passado vocês eram trevas, mas agora sois luz, e o que é que ele diz? Sois luz no Senhor. Então é lógico que essa luz que nós estamos dizendo é a luz de Cristo. Né? Se você olhar no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer que nele estava a vida e ela era a luz dos homens. Uma certa vez eu vi uma pregação pastor chamado John Piper, que ele dizia que o homem não está morto quando não respira, ele está morto quando não enxerga. E de fato a morte espiritual ela vem justamente porque nós não temos a Jesus Cristo. E aí faz todo sentido que ele sendo a luz, né, não estando em nós, nós não estejamos em condição de enxergar, de ter qualquer tipo de discernimento espiritual. Por isso também, mais adiante, a Bíblia vai falar que um homem espiritual discerne todas as coisas e nada é discernido. E a Bíblia também vai dizer que as coisas espirituais parecem loucura para os homens naturais, para os homens que não têm esse entendimento. Justamente porque esses homens não têm a luz de que está falando Efésios 5, do versículo 6 ao versículo 13. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, no sentido de identificar e rechaçar os falsos profetas, é andar na luz, né? Porque aí eu não vou ser enganado por palavras destituídas de sabedoria, que essa sabedoria é a sabedoria de Deus. Logo, palavras destituídas de sabedoria são palavras vãs, e as pessoas com palavras vãs não poderão me enganar, porque eu estarei fundamentado na palavra de Deus, que não passaria, ainda que os céus e a terra passassem, essa palavra não passa, né? E estando fundamentado nessa palavra, eu consigo ter um discernimento que é proveniente da luz que está em Cristo, como eu disse. Né? Porque eu agora sou luz, não porque eu decidi não andar mais nas trevas e desenvolver luz dentro de mim, mas porque eu decidi não andar nas trevas e a luz de Cristo agora passou a estar presente no meu processo de vida. Né? E aí agora eu ando como filho da luz. E como filho da luz, eu produzo frutos, e esses frutos consistem na substância da bondade, da justiça e da verdade. Agora que eu ando na luz produzindo esses frutos, o que eu faço? Eu aprendo a discernir o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E é justamente aqui que reside o detalhe. É nesse ponto que eu tenho que me agarrar aqui para enxergar quem são os falsos profetas. Aprender a discernir o que é agradável a Deus e o que não é agradável a Deus. Né? O que agrada a Deus e o que não agrada a Deus? O que agrada a Deus consiste justamente na substância do fruto da luz que está relacionada à bondade, à justiça e à verdade. Então, se eu observo uma atitude em termos do que agrada a Deus, eu, na verdade, estou avaliando a bondade, a justiça e a verdade que compreendem essa atitude, que fundamentam, que dão substância para essa atitude. Se, em termos disso, essa atitude é reprovada, significa que essa atitude não agrada a Deus. Né? E aí ele dá mais algumas recomendações aqui. Não vos associeis, né, às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, você tem que condenar essas obras.
né? Porque é até vergonhoso, aqui Paulo dizendo, escrever o que o que essas pessoas fazem, né, às escondidas, mas todas essas atitudes sendo condenadas manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Então, se eu puder grifar aqui o que mais importa nesse texto para a gente ir adiante, eu vou grifar o seguinte, ó. O fruto da luz consiste na bondade, na justiça e na verdade. Então eu vou avaliar tanto a pregação do falso profeta quanto a atitude do falso profeta com base no fruto da luz, que é a verdade, a justiça e a bondade. Né? Eu preciso compreender, eu preciso aprender a discernir o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Isso é a segunda coisa que eu queria grifar. E a terceira coisa que eu queria grifar nesse texto é que todas as coisas, todas as atitudes são manifestas, são manifestadas, manifestam-se pela luz. Por quê? Porque absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Então, se eu tenho a luz, ando nela, consigo ter o discernimento de espírito, avaliando as atitudes em termos da justiça, da bondade e da verdade, que são provenientes do fruto dessa luz, né? E essa luz dentro de mim, ela me permite o discernimento espiritual, eu consigo, a partir dela, ver sendo manifestas as intenções, as atitudes, né, as origens, as motivações das ações. E aí eu posso dizer se elas são agradáveis a Deus ou não. Isso é um texto importante, muito importante. Dele a gente vai partir com a nossa análise e a gente vai trazer alguns textos complementares que vão justamente concebendo, enrobustecendo um pouco mais o nosso entendimento. Veja, alguns elementos importantes que a gente viu nesse texto. Né? O que a gente pode observar agora num segundo texto? Vamos olhar aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios 2, do versículo 10 ao versículo 16. Né? Eu preciso andar na luz. Né? Antes de entrar em 1 Coríntios 2, de 10 a 16, eu preciso andar na luz. E eu preciso ter discernimento. De onde vem o discernimento? Né? Como que eu vou ter discernimento de espírito? Embora nós sejamos acostumados a correr atrás dos sinais, dos milagres, dos prodígios, etc, 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 isso é uma característica, né, nas igrejas evangélicas no dia de hoje, nos dias de hoje, as pessoas querem melhorar a sua vida e por isso elas buscam Deus. Elas não buscam a Deus para prestar culto, mas para pedir a Deus as coisas que Deus pode dar para elas. E é basicamente nisso que se fundamenta, né, o evangelho pregado nos dias de hoje. Né? E é por isso que a Bíblia diz que surgiriam vários falsos profetas, vários enganadores. Né? A despeito de a gente correr atrás disso, né, de milagres e acreditar muito e querer ver evidente o poder de Deus na igreja, tem uma coisa que é muito clara. A revelação de Deus para o homem está na sua palavra. Aquilo que Deus queria te revelar, Ele revelou na palavra. Não tem nenhuma revelação que um profeta vai fazer para você que já não esteja na Bíblia. Nenhuma. Dizer algo diferente disso é a mesma coisa que admitir que a palavra de Deus é incompleta e que ela está se completando com os profetas que vão lhe dando revelações, etc. Então, não, isso é mentira. A palavra de Deus está fechada. Ela é revelação para a vida do homem. Tudo o que Deus tiver para lhe dizer está dentro dela. Eventualmente ele vai usar os seus profetas para dizer. Ninguém está dizendo ou refutando a possibilidade, né, duvidando da possibilidade dos profetas falarem em nome de Jesus Cristo. Mas nada do que eles vierem falar vai estar dissociado da sua palavra. Por isso, a maneira de compreender a profecia e avaliar essa profecia em termos da bondade, da justiça e da verdade é justamente conhecendo a palavra de Deus. Né? E aí você quer prova irrefutável disso? Abra, por exemplo, a sua Bíblia no livro de Salmos 119, no versículo 105. O que é que ela vai dizer? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Também a Bíblia, em Provérbios 6, 23, vai dizer: porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz e a repreensão da disciplina é o caminho para a vida. Então você vai compreender que esse discernimento ele não vai surgir num passe de mágica com o poder de Deus transformador que vai implantar
em você um discernimento que você não tem. Na verdade, o discernimento de espírito, ele vem através da palavra, porque a luz para o seu caminho é justamente a palavra. É lógico que o seu relacionamento com Deus não se constitui exclusivamente em ler a Bíblia. Mas tenha certeza que sem ler a Bíblia você não vai compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, assim, andar na luz significa, entre outras coisas, entender, aprender a discernir o que é agradável a Deus. Esse discernimento não vem do nada, ele vem da alimentação que você tem da luz através da palavra. E Salmo 119 já mostra isso para a gente claramente. Ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A tua palavra é luz para o meu caminho. O segundo texto, e agora nós vamos entrar nele, está em 1 Coríntios 2, de 10 a 16, diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, e até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus. Então marque isso aí para você. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isso também é importante de grifar. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria do homem, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas só se discernem espiritualmente. Porém, um homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse texto é muito bonito, porque ele vai falar da compreensão, ele vai nos mostrar a compreensão que nós passamos a desenvolver depois que começamos a ter as contribuições da habitação do Espírito Santo em nós. Ele diz: Deus nos deu o seu Espírito. E para quê? Né? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o conhecimento de Deus vem através do Espírito. A compreensão do conhecimento de Deus vem através do Espírito. O conhecimento de Deus vem da sua revelação. A compreensão dessa revelação vem do Espírito. Né? Ou seja, a obra do Espírito na minha vida, ela faz com que eu compreenda a palavra de Deus, que é a sua revelação. Dessa forma, somente dessa forma, eu posso andar na luz e ter o discernimento do Espírito, avaliando as coisas espiritualmente e compreendendo de fato o que significa cada coisa. Então veja, o que eu estou fazendo, na verdade, é partindo do entendimento de que eu preciso andar na luz. Andar na luz vai dar para mim a condição de entender o que agrada a Deus e não agrada a Deus. Quando eu entendo o que agrada a Deus, eu posso olhar para o falso profeta e perceber na pregação e na atitude dele se aquilo ali está de acordo com a palavra de Deus ou não. Né? Mas essa compreensão ela vem do discernimento de espírito. Né? E esse discernimento de espírito ele é justamente a avaliação da Escritura Sagrada como revelação de Deus a partir do suporte que o Espírito Santo me dá, né, que me permite enxergar as coisas espirituais a partir de olhos espirituais. Porque você pode ler a Bíblia 300.000 vezes com olhos naturais, com olhos do homem, né, sem o discernimento do Espírito, você não vai entender lufas, você não vai compreender o que Deus deseja na sua profundidade. Mas quando ele diz no versículo 12 de 1 Coríntios 2, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. E para quê? Com um propósito aqui, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então é justamente a ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós que vai nos permitir compreender o conteúdo da Sagrada Escritura. Quando eu compreendo esse conteúdo, aí se manifesta a luz em mim, né? Do ponto de vista que agora eu consigo enxergar todas as coisas e ter discernimento espiritual sobre elas. Neste momento, se eu olhar para um falso profeta, eu consigo enxergar e refutar.
Como? A partir da avaliação da sua pregação. Se eu olhar para a pregação do falso profeta e se ela apontar para alguma coisa diferente daquilo que eu já aprendi na minha luz, e quem é a minha luz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, a minha luz, que está em Jesus Cristo, é a palavra, que agora eu compreendo pelo discernimento de espírito, ela vai fazer com que eu entenda, em termos dos frutos da luz, que são bondade, justiça e verdade, o que o falso profeta está dizendo. E aí eu posso me sentar no banco da igreja, olhar para a pregação e dizer, isso aí não vem de Jesus Cristo. Claramente eu posso dizer isso. Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo trabalhando dentro de mim, me fazendo entender a Escritura Sagrada e criticar a pregação ou a profecia com base na própria Bíblia, que já é a revelação fechada de Jesus Cristo. Ok, vamos adiante. Eu vou ler mais um texto aqui que eu acho muito importante para a gente, e aí a gente acho que consegue consolidar os entendimentos da aula de hoje. Veja, a nossa exortação, isso está em 1 Tessalonicenses 2, de 3 a 5. A nossa exortação, ela não tem origem no pecado, tampouco em motivos impuros. Veja o que Paulo está dizendo para os crentes da igreja de Tessalônica. Ela não tem origem em pecado. Quem não tem origem em pecado? A exortação de Paulo, a pregação de Paulo não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros. Muito menos ele tem qualquer intenção de enganar os tessalonicenses. Ele diz isso aqui. Muito menos temos qualquer intenção de vos enganar. Pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovados por Ele. Então veja aí, o termo aprovados é muito importante. Porque estar sendo aprovado por Deus diz se você é um falso profeta ou não. A sua pregação ser aprovada por Deus diz se você é um falso profeta ou não. Pelo contrário, visto que somos homens aprovados por Ele, para confiar o seu Evangelho. Não pregamos para agradar pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que jamais nos utilizamos de linguagem bajuladora, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Deus é testemunha dessa verdade. Esse aqui é o texto mais importante nesse momento, né? Quer dizer, eu tenho um texto bíblico para dizer que eu preciso andar na luz, porque isso vai tornar claras para mim, né, as atitudes dos homens, as intenções. Isso vai me dar um discernimento para um julgamento, né, muito mais preciso, porque esse julgamento é espiritual. O segundo texto ele vai dizer para mim que o que vai me orientar, me ajudar a decodificar a revelação divina da sua palavra, da palavra de Deus, é justamente o Espírito Santo, que eu recebi gratuitamente para compreender as coisas de Deus. Uma vez que o Espírito Santo trabalhando dentro de mim me permite compreender o cerne da revelação divina, eu agora tenho dentro de mim um discernimento que vai me permitir olhar para as coisas e entender com olhos espirituais as coisas que são, na verdade, espirituais. Uma vez que eu tenho esse discernimento, ao ouvir a falsa profecia, ao ouvir a palavra de um falso profeta, ao ouvir a palavra de um enganador, eu vou conseguir identificar e rechaçar qualquer informação divergente da palavra de Deus. E aí, qual que é a estratégia? E essa estratégia está justamente nas palavras de Paulo, nas entrelinhas das palavras de Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 a 5. Se você reler o texto, a gente vai identificar algumas coisas. Olha, vamos reler e aí eu vou pontuando. Pois a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros. Então a primeira coisa que eu quero grifar aqui para você é a origem da pregação. Onde se origina a pregação do profeta? Né? Isso, observar isso, vai dar o entendimento de se eu estou vendo pregação, ouvindo a pregação, acompanhando, seguindo um pastor que é um profeta de Jesus Cristo ou é um falso profeta. Né? A nossa pregação, a nossa exortação não tem origem no pecado, nem tampouco em motivos impuros. Muito menos a intenção de enganar o homem. Então a origem dele está no pecado ou no motivo impuro. A intenção está em enganar o outro. Pelo contrário, visto que somos homens de Deus aprovados por Ele para nos confiar o seu Evangelho.
Não pregamos para agradar pessoas, então grife aí, não pregamos para agradar pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. Versículo 5 diz, a verdade é que jamais nos utilizamos de palavra bajuladora. Então grife aí, jamais nos utilizamos de palavras bajuladoras, como bem sabeis, nem de artimanhas gananciosas. Deus é testemunha dessa verdade. Paulo é um pregador, né, legítimo, ele é um apóstolo, é a pessoa que mais contribuiu para a pregação do evangelho fora da comunidade judaica nos tempos da igreja primitiva, né? E a gente vai entender Paulo dando alguns indícios, né, das características que devem ser avaliadas numa pregação para que a gente rechace, para que a gente rejeite, né, para que a gente possa repelir, né, se afastar da pregação do engano. E essas características, elas são listadas aqui em termos de origem, intenção, objetivo, forma e estratégia da pregação. Então, eu noto que o discernimento de espírito agora, ele vai ser utilizado justamente para que eu possa avaliar a pregação em termos dessas características, né? Então, vamos falar aqui um pouco, já para finalizar, da pregação dos falsos profetas em termos dessa origem, dessas características. O primeiro ponto a ser observado numa pregação é a origem. A origem da pregação do falso profeta é o pecado ou são motivos impuros. Você tem muitos pastores pregando um evangelho baseado em justificar, em validar o modo de vida, né, do homem nos dias de hoje, validar através da palavra o modo de vida dos homens nos dias de hoje. A Bíblia diz o que você deve e o que você não deve fazer se você deseja agradar a Deus. Os falsos profetas, uma das características da pregação do falso profeta é justamente deformar a palavra de Deus com o objetivo de fazer caber nela o seu modo de vida. Então, muitas vezes você não quer agradar a Deus, você quer viver no pecado. Você quer viver manifestando atitudes impuras diante de Deus. E a origem da pregação do falso profeta é justamente tentar dar um jeitinho para fazer a sua vida caber, né? O seu modo de vida caber dentro de uma validação bíblica, vamos dizer assim, né? Então a origem, você está vendo, dessa pregação, não é a palavra de Deus estritamente, mas é a palavra de Deus deformada. O que vai fazer com que, por trás disso, né, essa pregação ela se origine mesmo no pecado e em motivos impuros. Originando-se dessa forma, qual é a intenção da pregação? Veja, quando a gente está pregando a palavra de Deus, a verdadeira intenção dessa pregação não é outra, senão a conversão do homem para a salvação de sua alma. Você pode ver o Evangelho pregando 1 milhão de coisas. Se ele não estiver pregando a conversão do homem e a salvação da sua alma, ele não é o Evangelho de Jesus Cristo. Isso não é a mensagem da cruz. E a gente tem visto cada vez menos a mensagem da cruz. Então veja, a intenção da pregação do falso profeta, portanto, é o engano por motivações do inimigo das nossas almas. Veja, que engano é esse? É o engano de dizer que o homem é importante, que o homem é valioso. O homem não é valioso, o homem não vale nada. Nós somos miseráveis pecadores, alcançados pela maravilhosa graça de Jesus Cristo. Então, se você ouvir uma pregação enaltecendo a figura do homem, isso já bate em rota de colisão com a pregação do Evangelho genuíno, porque ela diz, aquele que quiser vir a si mesmo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, ao invés de se autoafirmar, o que eu tenho que fazer é me negar. Eu tenho que tomar a minha cruz, né? E aí tomar a sua cruz significa reconhecer a sua morte para o seu eu, enquanto você quer agradar a Jesus Cristo, e seguir. Então, ao invés da conversão da alma do homem, da conversão do homem para a salvação da sua alma, o que você tem como intenção da pregação do engano é justamente motivações que partem do inimigo da nossa alma. Eu, quando entendo a origem da pregação do falso profeta no pecado e entendo a intenção da pregação do falso profeta no engano, né,
eu vou partir agora para o objetivo. Qual que é o objetivo do falso profeta? Qual é o objetivo da pregação do falso profeta? É agradar a homens, validando o seu comportamento, né? Paulo diz aqui, nós não pregamos para agradar pessoas, mas sim a Deus. Então, qual é o objetivo da pregação de Paulo? O objetivo da pregação do evangelho genuíno, agradar a Deus. E qual é o objetivo da pregação do falso profeta? Agradar aos homens. Então, toda pregação que enaltece o homem é proveniente de uma falsa profecia, de um falso profeta. Não é corroborada pelas escrituras sagradas. Não faz parte do bojo de coisas que agradam a Deus e lhe afastarão do plano da vontade de Deus, né? Qual que é a forma da pregação do falso profeta? É uma forma enganadora, né? É uma forma bajuladora, que coloca o homem no centro de todas as coisas, né? Enquanto a forma da pregação genuína é justamente confrontar o homem, demonstrando a sua miséria completa sem Cristo, né? E por fim, a estratégia. Qual que é a estratégia da pregação do falso profeta? São artimanhas gananciosas, né? Porque ele quer criar um ambiente, uma situação de engano, né? que permita manipular as pessoas. Enquanto a estratégia da pregação do evangelho genuíno é justamente a mensagem da cruz. É pregar o evangelho pura e simplesmente, porque o papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo. Então, assim, quando você vê uma pregação que se origina no pecado e em motivos impuros, que tem a intenção baseada no engano, né, em motivações do inimigo das nossas almas, né, que tem o objetivo de agradar aos homens, validando o seu comportamento, ao invés de confrontando o comportamento. Quando você tem na forma uma linguagem bajuladora que coloca o homem no centro de todas as coisas e, por fim, uma estratégia cheia de artimanhas, cheia de jogadas, cheia de marketing, cheia de ferramentas de engenharia social para manipulação de massas, o que eu estou vendo aqui não é o evangelho da cruz, eu estou vendo o evangelho do anticristo, né? E eu estou dizendo que essas pessoas são anticristo? Não, eu estou dizendo que elas estão trabalhando em prol do anticristo, né? Lançando um engano no meio das igrejas de Jesus Cristo, para que, vindo em nome dele, preguem uma mensagem que não é a dele. E aí o que vai acontecer? Jesus Cristo vai vir e a gente não terá visto, à luz do discernimento espiritual, os sinais que ele nos deu para que nós enxergássemos, né? E a primeira coisa que vai fazer com que nós não enxerguemos esses sinais, esse momento de vida, essa perspectiva bíblica acerca dos dias que nós vivemos hoje, é justamente o engano que está se espalhando por dentro da nossa casa, por dentro da igreja, visto que os lobos eles vão se disfarçar de ovelha, vão entrar no rebanho. E o objetivo dos lobos é justamente dilacerar o corpo de Cristo. Então, que Deus, pois, nos abençoe, né? Hoje a gente esgota um pouquinho mais, né? A gente anda um pouquinho mais no sentido de esgotar o primeiro sintoma, a primeira característica do princípio das dores, que era justamente o surgimento de muitos falsos profetas, e um falso profeta é aquele que profetiza uma palavra que não é a palavra verdadeira, por isso ele é falso. E aí a gente entendeu aqui na nossa conversa de hoje como é possível identificar a pregação do falso profeta em termos da sua origem, da sua intenção, do seu objetivo, da sua forma e da sua estratégia. Mas esse entendimento só é possível quando a gente concatena a ação do Espírito Santo trabalhando dentro de nós, no sentido de nos fazer compreender a Escritura Sagrada, que é a revelação completa que Jesus Cristo nos deixa, a revelação fechada, né? Que Deus, pois, nos abençoe, que nós possamos, a partir desse discernimento, entender os dias de hoje, né, sob a perspectiva bíblica e compreender que Ele está voltando, que nós precisamos estar preparados. Amém? Deus abençoe a sua vida.